tive influência, a minha irmã ela é umbandista, ela começou muito cedo na religião, desde os 18 anos, quando começou os episódios, né, que é todo umbandista, né, tem uns que entram pelo amor, outros pela dor. Então, né, ela sempre começa, né, com sonhos, né, a pessoa começa a ver vultos, então a pessoa não consegue, ela não encontra uma saída para isso e daí leva em vários lugares, né, no psicólogo e não resolve, daí a pessoa acaba caindo de paraquedas no terreiro de Umbanda, ali ela se encontra. Bom, eu sou espírita, né, já de nascença, eu posso dizer assim, porque meu pai é espírita, né, os meus avós também. Então eu nasci dentro da religião umbandista espírita, na parte da Umbanda. Hoje eu sou ligada à religião também na parte africana, né? Hoje eu tenho a nação, tenho também o lado da Quimbanda, né? E a Umbanda. Isso eu tenho de apronte dentro da religião, eu integrada, tenho 30 anos, né? Eu entrei para a religião para ser praticante aos 16 anos de idade. Na Umbanda eu entrei aos 16 anos, né? Depois passei por todo um ritual da nação, que é a parte africana. Tenho de apronte hoje de assentamento de vasilha do meu orixá 25 anos, né? Então é uma trajetória que eu venho galgando já desde a minha infância, desde Bom, na verdade, as religiões africanas elas não vêm para o Brasil. O que vem para o Brasil, na verdade, são as personalidades, as pessoas que vêm, na verdade, sequestradas da África nesse processo de colonização que acontece a partir do século XV. E com eles, na verdade, vem a cultura africana. E a cultura africana, principalmente nesse momento do século XV, que é muito específico, ela não é uma cultura que tem essa base religiosa que nós conhecemos hoje tradicionalmente. A gente diz que as pessoas que vieram da África sequestradas vieram somente com o seu corpo, mas dentro do seu corpo a sua cultura, a sua ancestralidade e a sua oralidade. O que havia na África, na verdade, no continente africano, era uma diversidade muito grande de culturas, com uma diversidade muito grande de espiritualidades diferentes, algumas religiões já estruturadas, muito poucas, mas o que existia sim era cada grupo, alguns grupos tribais, alguns reinos, alguns estados constituídos, tinham formas diferentes de se relacionar com a espiritualidade. Mas todas elas com uma matriz que aí é mais ligada à continentalidade, muito ligada à questão da terra, muito ligada às questões das energias que são fundamentais na cultura africana, a energia vital ou a força vital. Então a gente não tem como precisar assim, que religiões vieram. O que veio, na verdade, com os africanos para o Brasil foi a cultura ancestral. E dessa cultura ancestral, a sua relação com a espiritualidade, com a terra, com o todo, com o ar, com a água. E isso, na verdade, aqui no Brasil vai assumir uma outra conotação que nós aí sim vamos poder chamar de religiosidade. Esse processo que é o processo colonial se estabelece, que não é simplesmente um processo econômico, é um processo de transmutação de corpos que vem da África e se estabelece no Brasil. Não vem um único grupo da África. Nós temos uma diversidade muito grande de povos que vem da África. Essa diversidade de povos se encontra aqui no continente americano com os povos que eram nativos, que são os indígenas, mais os povos europeus que vão exercer a colonização. E aqui se cria uma fusão de religiões. Uma fusão de religiões que vão ter elementos ancestrais africanos, vão ter elementos da cultura indígena e elementos da religiosidade cristã católica, que era, na verdade, a matriz do Império Colonial Português.
Ou seja, em cada região, conforme o grupo que foi se misturando para dar origem aos povos de cada região, nós vamos ter um referencial ancestral diferente. E aqui no Rio Grande do Sul, por causa das suas particularidades, os grupos que vão vir para cá vão criar religiões de matriz africana com características diferentes do resto do país. Uma característica que é muito marcante nossa aqui é o batuque. O batuque é específico do Rio Grande do Sul e vem a relação com o que existia materialmente no Rio Grande do Sul, o que existia espiritualmente no Rio Grande do Sul, o que existia de fauna e flora. Todos esses elementos se misturam com a ancestralidade dos povos que vêm da África, que criam, na verdade, uma fusão de elementos que ainda são catalisados pela religião católica, e aqui se cria uma religião de matriz africana diferente do que a gente vai encontrar na Bahia, que vai encontrar no centro-oeste, ou que vai encontrar até mesmo no norte do país. O que tem aqui no Rio Grande do Sul é particular. Na hora difícil estendeu sua mão, me mostrou o caminho, seu olhar, disse em seu abraço, pra nunca parar de tentar. Uma das questões que a gente se debruça muito na minha pesquisa e na luta que a gente emprega hoje contra o racismo é exatamente esse racismo estrutural. Do que a gente está falando quando a gente fala de racismo estrutural? A gente não está falando de um racismo que está prescrito em lei. Nós estamos falando de estruturas culturais que ainda são passadas de geração para geração. Ou seja, a escravidão acabou no Brasil há 131 anos. No entanto, as características de desigualdade social atribuídas à cor no Brasil se perpetuaram. E essa tradição de discriminar pela cor é discriminar também a cultura das pessoas que têm a cor negra. A cultura das pessoas que têm a cor negra está ligada a esse aspecto religioso. A gente tem como uma forma de manifestar a nossa ancestralidade através, por exemplo, do batuque, hoje das músicas de origem africana, como o samba, o pagode, o rap, e a religião também é um desses elementos. Ou seja, a sociedade ocidental que se estabelece aqui, ela assume e se impõe culturalmente sobre as outras populações que vieram para cá ou que estavam aqui. Então, nega, por exemplo, todos os elementos da cultura africana, pois assumir, por exemplo, valores da cultura africana dentro da cosmovisão da modernidade que existia, era assumir que o Brasil era um país, então, que tinha uma cultura africana. E isso dentro da ciência da época moderna, era assumir, então, que o Brasil poderia ser um país atrasado, pois, segundo os grandes pensadores e teóricos da modernidade, a África não tinha cultura, a África não tinha racionalidade. Então, como tu assumir, então, uma cultura no Brasil que tivesse origem africana? Assumir uma religião de matriz africana é feio. Assumir o catolicismo é natural. É isso que os europeus nos ensinaram. Então essa é uma das manifestações mais presentes de racismo estrutural. Ou seja, ninguém diz que é racista, mas eu não sou bandista, eu não sou do candomblé, eu não sou de umbanda, eu não sou de nenhuma religião africana. Mas hoje tu vai em qualquer terreiro do Brasil, os terreiros estão lotados. E majoritariamente por pessoas brancas. Hoje até tem alguns estudos que falam, gente, os terreiros são mais brancos hoje do que negros. A cultura africana está ali presente, nos rituais, na herança, em tudo mais. Mas as lideranças religiosas são brancas. Então isso é um aspecto muito interessante de nós ver como há um paradoxo ainda no Brasil, 2019, que não consegue encarar de frente esse problema estrutural do racismo.